Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill, capítulo 1. O Nascimento de um Profeta. Hebreus 11 é um mandato divino para ler biografias. Frase de John Piper. Leeds, Inglaterra, é uma das cidades de mais rápido crescimento nas Ilhas Britânicas. Um centro urbano com mais de 700 mil habitantes, com uma população de 2 a 3 milhões em sua região metropolitana, situada em West Yorkshire, a aproximadamente 3 horas ao norte de Londres. É o segundo maior distrito metropolitano da Grã-Bretanha. A história registrada de Leeds remonta ao século V. Durante o século XII, a aldeia não era mais do que um pequeno centro de mercado agrícola. Evoluiu a partir de uma pequena cidade mercantil no vale do rio Eire, no século XVII, para um importante centro de manufatura até o final do século XVII. Com quase metade das exportações da Inglaterra passando pela cidade. Foi nos primeiros anos do século XX que um casal recém-casado começou sua vida juntos em Leeds. Walter Ravenhill trouxe sua nova esposa Lucy para sua casa de 2 andares na rua Beverley, número 53, em Hunslet, Leeds. Os tempos eram difíceis, os salários eram baixos e o trabalho era difícil e escasso. Mas Walter encontrou um emprego em uma empresa siderúrgica e os Ravenhills estavam prontos para o desafio que todos os recém-casados têm no início da jornada conjunta. Alguém que recriasse a história da família Ravenhill acreditaria que Walter nasceu no pequeno condado inglês de Oakham, Randleshire, mas o censo de 1911 da cidade de Leeds revela que ele realmente nasceu em 1877 em Chelsea, perto de Londres. Lucy, 3 anos mais velha do que Walter, nasceu em Southburn, Yorkshire, em 1874. Sua família conheceu Walter quando retornavam para o sul da Inglaterra, vindo da Escócia. Ele perdera seu emprego com a equipe doméstica do Duque de Argyll, possivelmente por problemas com bebida. Ele saiu do trem em Leeds e acabou providencialmente como pensionista na casa de sua futura sogra. Enquanto morava lá, ele conheceu Lucy e eles se apaixonaram quando Walter mais tarde propôs o casamento. A mãe de Lucy se opôs ao relacionamento, mas Lucy disse que sentiu que o Senhor lhe tinha mostrado que ele seria convertido. Embora aparentemente fosse uma escolha imprudente da sua parte no momento, eles foram realmente reunidos pela mão da providência divina. A história familiar indica que eles provavelmente se casaram em 1902, quando Walter tinha 25 anos e Lucy 28. Após 2 anos de casamento, sua filha Anne nasceu. Os registros de nascimentos de Leeds revelam que 3 filhos nasceram de Walter e Lucy, mas a terceira criança morreu no nascimento ou logo depois. Foi durante outra gravidez, 3 anos depois, em 1907, que Lucy cantou e orou pelo bebê em seu ventre. Sua mãe, também chamada Anne, orou para que o bebê nascesse em breve. Em 18 de junho de 1907, uma parteira entregou Leonard em casa, banhou e vestiu, depois deixou silenciosamente a sala, deixando mãe e filho juntos. A mãe de Len lhe contou, 20 anos depois que a parteira deixou o quarto, ela colocou as mãos sobre ele e orou: Senhor, faça deste menino um pregador ou não o deixe viver. Ela então se vestiu e foi à reunião semanal de oração, levando o bebê Len consigo. Portanto, Leonard participou da sua primeira reunião de oração quando tinha 2 horas de idade. Foi nesse tipo de atmosfera que Leonard Ravenhill nasceu. A devoção da mãe e da avó. O lar dos Ravenhills
era, na época, uma mistura religiosa de luz e escuridão. Lucy era a única cristã na casa, já que Walter era um católico não convertido. Ela era uma cristã devota e uma mulher de orações, embora Walter não fosse à igreja. Lucy era forte o suficiente para não comprometer sua fé. Sua mãe devota, Annie, que morava mais adiante na mesma rua, foi um excelente exemplo de encorajamento para ela. Suas vidas proporcionaram a Leonard as primeiras impressões sobre a realidade de Deus, começando nos primeiros anos. Lucy muitas vezes o levou pela rua até a casa de sua avó, durante os momentos privados de oração. Annie puxava o longo avental sobre a cabeça e cantava. Gaste um tempo para ser santo, fale com o seu Senhor, passe muito tempo em segredo apenas com Jesus. Ao crescer, Len ficou intrigado com o comportamento de sua avó. Todos os dias ele descia a rua até seu chalé. Lá estava exposto à sua fé e a ouviu cantar os grandes hinos metodistas. Mais tarde percebeu que tinha memorizado quase todo o livro de hinos metodistas. Eu costumava ficar com minha avó Annie, que ficava sentada em um canto ou na lareira. Ela fiava e se embalava e costumava cantar Take Time to Be Holy ou Trust and Obey. Eu me esgueirava na parte de trás da casa e simplesmente me sentava e escutava. Ela tinha um daqueles enormes aventais de saia colorida e pegava e jogava sobre a cabeça e se isolava de tudo. Ela sentava na cadeira e balançava, cantando por horas. A influência da minha avó afetou minha mãe e a influência da minha mãe caiu sobre mim. E foi o clima espiritual que aflorou a primeira consciência de Leonard sobre Deus. Ele sentiu o que chamava de atmosfera sagrada sobre sua mãe e ele disse: Você sabe o que minha mãe fazia enquanto eu ainda estava no útero? Ela cantava. Ela sempre estava cantando de alegria porque eu estava chegando em breve. Ela tinha uma voz bonita e, como ela costumava cantar. Adorava ouvi-la cantar. O resultado foi que eu adorei cantar. Por 3 dos anos que viajei com minha equipe evangelística, nunca preguei uma vez. Eu simplesmente cantei, cantei e cantei. Eu adorava cantar. Meu pai era um pregador do fogo do inferno, embora não fosse ordenado por nenhuma igreja. Agradeço a Deus pelo meu pai, mas a vida da minha mãe me influenciou mais do que meu pai, porque a mãe ficava mais tempo em casa comigo. A conversão de Walter. A segunda grande influência espiritual em Leonard foi a conversão de seu pai aos 35 anos, quando Len tinha 5 anos de idade. Os pais de Walter eram de Oakham, perto de Leicester, a meio caminho entre Leeds e Londres. O casal administrava uma taverna de 200 anos no centro da cidade e um estábulo para cavalos de caçadores. A vida da taverna teve uma má influência sobre Walter. Ele bebia regularmente desde os 14 anos e foi completamente controlado pelo álcool até os 24 anos. Sua vida agora estava dominada pelo álcool e por um intenso hábito de fumar. Um dos seus bens mais valiosos era uma grande coleção de cachimbos artesanais que ele tinha quando Leonard estava com 5 anos de idade. Uma manhã, Lem percebeu que todos os cachimbos de seu pai tinham desaparecido e ele correu para sua mãe dizendo que alguém os tinha roubado. Não, querido, seu pai pegou todos os cachimbos e o tabaco e deu-os ao Senhor ontem à noite. Walter tinha sido milagrosamente convertido a Cristo. A providência de Deus trouxe sua salvação em 1912, quando um pregador galês chamado David Matthews chegou a Leeds. Matthews tornou-se bem conhecido mais tarde por seu livro I Saw the Welsh Revival, que é uma narrativa em primeira mão do livro galês de 1904 a 1905. Matthews tinha sido um dos pregadores durante o avivamento, que estava principalmente sob a liderança do jovem Evan Roberts. Matthews
pegou o trem do país de Gales para Leeds em uma tarde de sábado. Quando chegou à estação principal, olhou pela praça e viu um grande prédio, uma das mais prestigiadas igrejas da cidade. Não sabendo se encontraria alguém lá, caminhou até a igreja e foi recebido pelo zelador. Ele ouviu ansiosamente quando Matthews lhe contou sobre o avivamento galês e ele respondeu: "Nós ouvimos sobre o avivamento, é maravilhoso." Por circunstâncias desconhecidas, o bem conhecido Matthews foi convidado a pregar na igreja no domingo. Sua pregação foi repleta de paixão e energia. No final do serviço, os líderes pediram-lhe para sair, já que era uma igreja unitária. Matthews poderia ter ido a 10 lugares diferentes, mas providencialmente ele subiu a Dewsbury Road. Lá ele viu o grande edifício da Igreja Metodista Unida, onde acabou pregando por um período. Walter finalmente concordou em ir com Lucy para ouvir Matthews pregar e foi convertido em Cristo. Walter então foi para casa, jogou todos os cachimbos na lareira e parou de beber completamente. Para ele, era o arrependimento radical de tudo o que sabia que era pecaminoso. Walter Ravenhill era um homem mudado. As coisas antigas passaram e todas as coisas se tornaram novas. Leonard agora tinha uma mãe e um pai devotos que influenciaram profundamente em busca do bem eterno. Ele refletiu mais tarde sobre a mudança em sua casa. Minha mãe viu uma transformação total em meu pai. Tudo mudou e toda a casa se transformou. Eu então tive uma mãe e um pai devotos. Não há como expressar a influência da minha vida doméstica como um pai orador e uma mãe cantora. O pai teve uma transformação muito radical. A Bíblia diz que se alguém estiver em Cristo, ele é uma nova criação. Era verdade para o meu pai. Ele tinha um novo vocabulário e novos interesses. Ele era um cara gigante, mas era tão gentil, e sua transformação também era gentil. Ele não se preocupava mais com os esportes e não desejava seus velhos hábitos de beber, fumar ou qualquer coisa de sua vida antiga. Agora, Cristo era a vida dele. A família Ravenhill frequentava a Igreja Metodista Nova Conexão em Leeds. Um dia, Lucy disse: "Lenny, lustre seus sapatos e coloque suas melhores roupas. Nós estamos indo para a igreja hoje à noite." "Mas mamãe, não é domingo, é segunda-feira." "Bem, alguém está pregando na igreja que o papai ama muito, David Matthews." Ao entrarem no santuário, Matthews estava no púlpito cantando: "Ferido por mim, lá na cruz ele foi ferido por mim." Matthews terminou o hino, jogando suas mãos para o céu enquanto cantava: "Um dia para a terra, ele está vindo para mim. Minhas transgressões se foram e agora estou livre. Tudo porque Jesus foi ferido por mim." Walter Ravenhill tornou-se bom amigo de Matthews. Logo, a atmosfera social e espiritual de sua casa foi maravilhosamente alterada. Eles mantiveram o dia do Senhor sagrado e participavam de 3 serviços todos os domingos. Foi uma alegria, não uma tarefa árdua. Leonard ficou extasiado com o canto e a pregação. Nunca ouvira ninguém ministrar a palavra de Deus no poder do Espírito. A essência de tais experiências iniciais permaneceu com ele para sempre. Leonard teve boas lembranças da comunhão consistente que sua família teve com outros crentes. Estar com a igreja em suas reuniões não era opcional para ele. A família também usou suas férias para participar de conferências cristãs. Ouvir uma boa pregação tornou-se uma prioridade familiar. Leonard muitas vezes refletia sobre memórias simples de sua vida em casa. Lembro-me de uma noite que eu estive em um restaurante no final da nossa rua. Eles sempre abriram a noite com os restos da noite anterior. Eles colocavam no óleo fervente e você ganhava um peixe por 1 centavo e metade de um por meio centavo. Se minha mãe se sentisse bem, ela me daria meio centavo por meio peixe. Às vezes, ela era generosa e me dava 1 centavo inteiro, e eu conseguia peixe e batatas fritas. Havia boas influências na vida inicial de Leonard, particularmente durante seus anos nas escolas inglesas. Ele frequentou a Cross Flats Council School
em Leeds até os 13 anos. A frequência escolar era facultativa até os 5 anos na Inglaterra naquela época. A importância e o poder das escrituras foram inculcados no início de sua vida, não só em casa e na Inglaterra e na igreja, mas também na escola. A primeira coisa que ele aprendeu na escola pública foram os 10 mandamentos. No final de cada semana, o professor passava um trabalho de memória bíblica. Lembre-se, na segunda-feira quero que você cite metade do 8 ou do 20, do 80 ou não, do 8 ou do Salmo 23. Quanto à influência de seus pais, de sua avó e da pregação de David Matthews, Leonard disse: era como se você colocasse um tijolo, depois outro e depois outro. Eu estava aprendendo sobre Deus primeiro, de minha mãe, minha avó, sentindo a presença de Deus enquanto as ouvia orar e cantar, que era algo fora desse mundo. Então, os cachimbos do meu pai desapareceram e a mudança em sua vida era evidente. Então tive esse confronto com a presença de Deus através da vida de Matthews. Como Leonard via a realidade do cristianismo, às vezes ele se sentia resistente por causa da santidade de Deus. Eu costumava ter medo de ir às reuniões com meu pai quando eu era jovem. Um velho homem piedoso costumava orar: venha, Senhor, e ande em nosso meio. Eu pensava: espero que ele não venha, porque eu morria de medo que ele o fizesse. Se Leonard viu devoção em sua mãe e vó, ele também observou isso no estilo de vida diário de seu pai. Aos 7 anos de idade, Leonard disse ao pai: papai, leve-me ao exército, referindo-se às reuniões de rua do Exército da Salvação. Juntamente com os trabalhadores do Exército da Salvação, os metodistas, batistas, pentecostais e outros grupos testemunhavam nas ruas. Por conta desses tempos, Len lembrava as perspectivas eternas e a paixão de seu pai pelas coisas de Cristo. Em seus primeiros dias, meu pai transitava pela alta sociedade na Inglaterra, com duques, senhoras e senhores. Lembro-me disso sendo discutido uma vez no jantar. No castelo onde morava, o rei costumava vir em diversos momentos. Meu pai disse: estou feliz por não ter nascido na alta sociedade assim. Quando alguém perguntou o porquê, ele disse: porque em todos os anos em que eu estava lá, nunca ouvi o evangelho. Eles vivem nesse reino artificial de nós temos tudo. Era tudo exibição e estilo. Nosso iate é maior do que o seu iate, nosso castelo e propriedades são maiores do que os seus, e eles nunca colocaram nada no sentido do evangelho para a família que se encontrava ao redor da mesa. Fico feliz que meu pai tenha saído disso. Ele foi o primeiro a me questionar sobre a vida cristã. Nunca houve revistas esportivas em nossa casa. Toda a literatura da casa era espiritual. Eu sempre estava lendo algo sobre um missionário em uma terra distante. Eu li um dia sobre alguém no Japão com a missão de resgate do Japão e depois sobre alguém no Congo. Todos os livros em nossas prateleiras eram livros de assuntos espirituais, porque papai colocava essas coisas diante de nós. Ele não só nos disse a verdade, mas também a viveu. Ele colocava um casaco esfarrapado nas noites de sábado e descia para a taverna, esperando até que os homens saíssem cambaleando. Então, colocava o braço no seu e os levava para o porão da igreja e compartilhava com eles o amor de Cristo. Nós não tínhamos automóvel e, no entanto, papai iria repetidas vezes. E eu dizia: para onde o papai foi? Ele conheceu um homem na noite passada. Ele o está ajudando. Então ele traria o homem para a igreja sujo, desalinhado e em negação. Meu pai iria vê-lo durante a semana e iria atrás dele sábado após sábado. Depois de cerca de 2 ou 3 semanas, o homem veio com uma camiseta limpa e um terno novo. E eu disse: bem, quem era o homem com quem você veio esta noite, papai? Esse homem era o homem com quem eu vim a semana passada. Não, você veio com um homem legal esta noite, não um homem esfarrapado, sujo, mal cheiroso, com as roupas em trapos. Mas é o mesmo homem. Veja, isso é o que Jesus faz quando ele entra na vida de uma pessoa. Enquanto Walter levava Leonard para ouvir pregadores e missionários, as experiências foram significativas para moldar a vida de Len. O pai me levou
a ouvir C.T. Studd, considerado por muitos naquela época como o maior jogador de cricket na Inglaterra durante seus dias na universidade. Anos depois, frequentemente pregava um serviço em um grande campo da Força Aérea na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial, e ao longe havia um castelo grande, um lugar bonito com um campo de corrida do lado de fora. Era a casa onde Studd fora criado, a casa ancestral de seu pai. Meu pai era um grande admirador de C.T. Studd. Uma revista de missões chegava em nossa casa todos os meses e eu lia. Eles nunca deixaram de colocar as famosas palavras de Studd. Se Jesus era Deus e morreu por mim, então não há nenhum sacrifício grande demais para eu fazer por ele. Studd entregou sua vida completamente ao Senhor Jesus Cristo e passou a ter 3 carreiras missionárias separadas, navegando o Cambridge 7 para a China, depois para a Índia para trabalhar entre os viciados em ópio e depois, aos 56 anos, no interior da África para estabelecer a missão do interior africano, que mais tarde se tornou a Cruzada Mundial de Evangelização. O pai me levou um dia para ouvir Studd pregar. Ele também me contou sobre o Exército da Salvação, e eu só me lembro de ter visto um homem com uma barba que eu tenho certeza agora de que era William Booth. Lembro-me de outros homens que vieram como Pager Wilkes, que fundou organizações missionárias. Quando os ouvi, meu coração balançou. O efeito do zelo evangelístico de Walter foi evidente para todos. Após a conversão, ele passou quase todos os domingos à tarde, durante 30 anos, visitando os doentes no hospital de Leeds. Por ter sido um católico fiel durante toda a sua vida, ele foi particularmente bem-sucedido em atingir os católicos. Um dia, um homem ouviu o testemunho de Walter e respondeu amargamente. Pedi a Deus e ele não me ouviu. Por quê? Walter respondeu. Suponhamos que o rei do nosso país entrasse neste quarto agora e eu lhe pedisse 5 libras. O rei me entregaria? Afinal, sou um sujeito leal à coroa. O homem pensou por um momento e disse, eu não acho que ele iria. Bem, suponhamos que depois de perguntar ao rei e ter sido recusado, o príncipe de Gales entrasse e pedisse o mesmo. Ele conseguiria o dinheiro? Oh, sim, porque ele é o filho do rei. Walter disse, exatamente, relações fazem toda a diferença. Um ator importante da Índia estava atuando no maior teatro da cidade. Uma tarde, entre as apresentações, ele ouviu a pregação de um evangelista. Ficou tão impressionado que pediu ajuda. Ele tinha sido criado como um Sikh e ainda usava um turbante. Imediatamente ele disse, eu não tenho isso que você está falando. O que é? O evangelho foi completamente explicado a ele e ele veio a Cristo naquela noite. David Matthews pregou regularmente em Leeds e Leonard o ouviu inúmeras vezes. Foi por ouvir Matthews que Len teve o primeiro desejo de se tornar um pregador, mesmo antes de se tornar cristão. O impacto do metodismo. John Wesley registra em seu diário que pregou em Hunslet e em Leeds durante a última semana de agosto de 1769. Ele esteve lá 12 anos depois, em 1781, pregando para uma multidão de pelo menos 1000 pessoas. Após a década de 1770, é provável que Wesley não tivesse permissão para pregar dentro de um prédio da igreja no norte da Inglaterra. Grande parte de seu ministério provavelmente ocorreu nas ruas e em campos abertos. Ele certamente teve um tremendo ministério em todo o norte da Inglaterra, já que os primeiros pregadores metodistas espalharam o evangelho consistentemente, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A história metodista wesleyana do século XVIII mostra que Leeds era um centro primário de Methodist New Connection. Derek Fraser afirma que Leeds foi um viveiro do metodismo radical nos 6 anos após a morte de Wesley. Antes de sua morte, John Wesley havia estabelecido uma aula de terça-feira à noite em Leeds que durou quase 100 anos, até a última parte do século XIX. A aula foi revivida imediatamente após o avivamento galês de 1904 a 1905. Esta é a aula que Leonard estava frequentando, que por essa época era conhecida como a Missão de Santidade de Leeds.
Sempre que David Matthews estava na cidade, ele mesmo frequentava o grupo. Leonard adorava as aulas de terça-feira à noite e os momentos de oração. No final de sua vida, ele apreciava muito o livro de hinos metodistas de capa de couro marroquino que ele e sua irmã usaram nas reuniões. Ele se lembrava especialmente do fervoroso canto. Você nunca ouviu esse canto em sua vida. Ninguém no mundo pode cantar como as pessoas de Yorkshire, sendo essa, é claro, a forte opinião de um homem de Yorkshire. A vida espiritual de Ravenhill, marcada pela devoção empírica, foi desde o início enraizada no metodismo inglês do século XVIII. Sua avó, sua mãe e seu pai foram convertidos para Cristo através da influência dessa herança espiritual. Foi também nas noites de terça-feira, na aula da missão de santidade de Leeds, que Leonard viu o cristianismo radiante aflorar. As reuniões estavam vivas com o poder de Deus enquanto eles cantavam hinos como o de Charles Wesley. Can it be that I should gain an interest in the Savior blood? Mesmo com um adolescente que não estava salvo, ninguém tinha que dizer a Leonard que Deus era real. Não podia ser negado, já que a realidade estava refletida nos rostos dos crentes que Leonard tinha por perto. Walter amava especialmente o espírito e o coração do exército de salvação. E Leonard cresceu para amar e respeitá-los também. Seu trabalho de levar o evangelho aos piores e mais pobres da sociedade foi incrível nesses anos. Leonard recordou mais tarde. Nos meus 20 anos, durante um período de pregação, adorava passar pelo prédio do Exército da Salvação, que era o maior fora de Londres. Há um enorme bloco de pedra na frente. Entalhado em uma pedra está escrito William Booth, do Exército de Salvação. Inaugurou este grupo. E a data de 1910. Em uma segunda pedra lê-se Kate e Mary Jackson, oficiais desse grupo. Foi nessa cidade pobre em que se fia e tece algodão em pano e toda a cidade vivia no nível de pobreza que Kate e Mary Jackson trabalharam por alguns anos e nada aconteceu. Essas meninas trabalhavam diligentemente e iam para a cama exaustas à noite. Então eles escreveram para William Booth: você poderia nos transferir para outra estação? Estamos tão cansadas e desanimadas. Nós tentamos tudo o que nos ensinaram a fazer. Por favor, coloque-nos em outro local. Booth enviou um telegrama de volta com 2 palavras: tentem chorar. Uau! Elas fizeram isso e viram um verdadeiro avivamento. Essas garotas foram a uma oração de parto, não apenas oração, mas oração de parto, oração com angústia nela. A estrada para o avivamento é muitas vezes pavimentada com lágrimas e ruptura. Ao olhar de volta para a sua juventude, Leonard sabia que Deus o havia preservado para seus próprios propósitos divinos. O tempo estava se aproximando, no qual esses propósitos se revelariam mais claramente para ele, enquanto caminhava na luz que havia recebido. Confira o próximo capítulo, Agarrado por Deus, Conversão e Chamado.